vamos trazer para a nossa conversa o componente da inflação. Porque a gente... Já falando de Selic, já né? falando de Selic, vamos trazer o componente da inflação, que é tão importante para a gente dimensionar o que pode acontecer daqui para frente. Porque tem a informação que chegou para a gente agora de manhã, que com a alta das passagens aéreas, a inflação de novembro subiu 0,18%. Temos as passagens aéreas. Pode ser um sinal aí de aquecimento de um setor estratégico no fim do ano, importante a gente pontuar isso. Pode até ser um sinal de otimismo, né, do consumo das famílias em certa medida, mas fato é que deu uma subidinha e isso acaba mexendo um pouco com esse cenário de certeza de que a gente está caminhando para um momento de redução dos juros, né, Débora? Bom, olhando exatamente para esse mês de novembro, de fato, a gente teve, comparado a outubro, a gente voltou a subir, né? Outubro a gente teve uma inflação menor, na casa ali dos 0,09%, e agora a gente voltou para o 0,18%. Passagens realmente foi o maior peso em tudo isso, junto, né, em segundo lugar, com o preço da energia elétrica, que ainda está naquela bandeira tarifária vermelha, apesar da gente entrar o ano com essa mudança da bandeira tarifária ficando mais barata. Só que, Clarissa, esse movimento veio bem sazonal e bem pontual. A gente teve a COP30 acontecendo aqui no Brasil, então essa demanda pelas passagens aéreas, obviamente, foi muito maior, e isso foi o que trouxe essa pressão para os preços. Então, existe uma explicação pontual para o que a gente teve agora ocorrendo. As expectativas do mercado, por exemplo, a pesquisa da Broadcast esperava uma inflação no mês exatamente em 0,18%, então não tivemos surpresas. A Reuters esperava 0,20%, então a gente ficou ali um pouco levemente abaixo do que as pesquisas da Reuters esperavam. O fato é que, no geral, a gente ainda tem uma inflação comportada. Foi o menor mês de novembro desde 2018. E pela primeira vez em mais de um ano, a gente teve a inflação entrando no teto da meta, que é o de 4,5%. A inflação, portanto, dos 12 meses ficou em 4,42%. Isso muda a decisão do Banco Central? Não, no curto prazo isso não muda, porque era aquilo tudo que eu estava explicando antes. A gente precisa perseguir, o Banco Central persegue o centro da meta de inflação, que é de 3%. Então, é uma inflação que está comportada, apesar de ter tido uma elevação de um mês para o outro, tem uma explicação que é pontual em relação a isso. O Banco Central ele não olha para o dado fechado de um mês, ele olha para realmente uma trajetória expectativa lá na frente. E o mercado, sabe o Boletim Focus, que é aquela pesquisa do Banco Central que traz a expectativa semanalmente, né, das principais instituições do mercado? O Boletim Focus ele também não olha uma leitura pontual de apenas, né, um mês de IPCA. Então, isso também não deve mudar as projeções de inflação que a gente vem acompanhando no Boletim Focus. Ou seja, é uma questão sazonal, não muda o cenário das projeções e nem muda a perspectiva da taxa Selic daqui para frente. Alimentos, um ponto importante, tá? Ainda permaneceu em deflação, desacelerou quedas, principalmente alguns itens, mas ainda está no sinal negativo, Clarissa. O problema é que para 2026 a gente não deve ter o bônus do agronegócio. Não temos um cenário de atividade econômica importante para o agronegócio que tem um poder desinflacionário também muito grande. Então, a gente precisa acompanhar, né, no próximo ano, quando a gente entrar efetivamente em 2026, como que a gente vai continuar com essa questão da inflação de alimentos. Em deflação, isso significa um ponto positivo e, obviamente, né, o efeito da política monetária esperado é realmente que a gente tenha um controle maior da inflação, ainda não no centro da meta, provavelmente caminhando para isso.